E aí, brothers, beleza? Hoje eu vou trazer um vídeo diferente pra vocês, um vídeo de teoria sobre como pode ser o fim de Attack on Titan. Eu vi essa teoria em um blog gringo e achei interessante, então eu modifiquei um pouco essa teoria com algumas coisas que eu já tinha pensado e resolvi trazer aqui pra vocês, pra gente discutir um pouco sobre o que pode acontecer no último capítulo de Shingeki no Kyojin. Eu vou reforçar o óbvio aqui só para desencargo de consciência. A gente vai criar teoria sobre o final da história, então esse vídeo vai ter spoiler para quem acompanha só o anime, beleza? Antes do vídeo começar, eu quero dar um recado para vocês. A gente tá fazendo um torneio de animes lá no nosso Instagram. A gente tá fazendo batalha todos os dias e o anime que for campeão vai ganhar um vídeo especial aqui no canal. Então dá uma olhada lá e vote no seu anime. Se inscreva no canal, acione o sininho e deixe aquele like para fortalecer cada vez mais o nosso trabalho. Sem mais delongas, bora pra teoria. A teoria basicamente diz que o Eren está preso em um loop temporal há muito tempo. Nela, seria explicado que aquele sonho, aquele devaneio que a Mikasa teve no capítulo 138, onde o estrondo nunca teria acontecido e ela e o Eren estavam vivendo em paz, na verdade não era a imaginação da Mikasa, mas sim uma visão, enviada pelo Eren do futuro, de uma realidade que o Eren já tinha vivido por incontáveis vezes. Assim que o Eren morre de frente para Mikasa naquela cabana e ela segura seu rosto e diz: "Te vejo depois, Eren." Seria nesse ponto que o loop seria reiniciado e o Eren então novamente acordaria chorando debaixo da árvore, lembrando apenas de alguns fragmentos de tudo que ele viveu até o momento de sua morte e o loop se reiniciar. O Eren não consegue descansar, não consegue morrer em paz, porque esse loop temporal o obriga a reviver toda a sua vida eternamente. Segundo a teoria, assim que o loop é reiniciado e o Eren volta a ter 10 anos, com aquela sensação de ter acordado de um longo sonho, o Eren não se lembra do que aconteceu, não lembra da vida que viveu, ele se lembra apenas de algumas partes, mas não o suficiente para fazê-lo entender o que está acontecendo. A sensação que ele tem é de que realmente foi tudo um longo sonho. そんなに寝ぼけるまで熟睡してたの？いや、なんかすっげえ長い夢を見てた気がするんだけど。 Porém, conforme ele vai crescendo, ele vai se lembrando que já viveu tudo aquilo e tenta achar uma maneira de parar esse loop. Mas, não importa o que ele faça, tudo acaba acontecendo do mesmo jeito. Até que chegamos na realidade onde o mangá se passa, que seria a última vez que o loop temporal está se repetindo, pois o Eren finalmente acharia uma forma de quebrar essa maldição. Algo que pode dar força a essa teoria é o nome do primeiro episódio do anime: Para você, 2000 anos no futuro. Como se o Eren já tivesse preso nesse loop temporal há 2000 anos, sem conseguir achar uma maneira de quebrar essa maldição. Mas nessa realidade em que o anime acontece, onde supostamente o loop temporal está se repetindo pela última vez, o Eren conseguiu perceber que o que está causando esse loop temporal é o seu egoísmo, seu desejo de viver uma vida pacífica ao lado da Mikasa e deixar tudo para trás. Por mais que o Eren já tenha revivido sua vida por tantas vezes, em algum momento, antes que as forças de Parades ataquem Marley, ele vai sempre tomar a decisão de largar tudo e viver o resto de seus anos com a Mikasa. O que explicaria a fala da Mikasa, o "te vejo depois, Eren". Provavelmente no fim de sua vida ele consegue se lembrar de tudo e que está preso em um loop. Ele confessou isso para Mikasa antes de morrer e ela, sabendo que veria ele de novo, disse essas palavras. Toda vez que o Eren morre tranquilamente com a Mikasa, ele percebe que o loop não acabou e que tudo vai começar de novo. Por isso, essa fala da Mikasa sempre é a última coisa que o Eren vê em seu suposto sonho antes de acordar debaixo da árvore. Porém, dessa vez, o Eren percebeu que, para quebrar a maldição do loop temporal, ele deve deixar de pensar em si mesmo e passar a pensar nos seus amigos, a pensar no seu povo. Se ele escolhesse mais uma vez abandonar a ilha de Parades, ignorar o sofrimento de seu povo e viver uma vida pacífica com a Mikasa, o loop iria simplesmente ser reiniciado. Ou seja, a única forma de quebrar o loop seria seguir em frente, seria lutar. Depois de 2000 anos revivendo a mesma história, dessa vez, pouco antes de morrer naquela cabana, o Eren percebeu o que deveria ser feito e, de alguma forma, conseguiu acessar os poderes do Titã Fundador, o que explicaria o fato de ele ter marcas de Titã no rosto no momento de sua morte. E aliás, se compararmos a cena que é mostrada no capítulo 138, as marcas são praticamente iguais. Ou seja, o Eren não se transformou no Titã de ataque, mas sim no Titã Fundador. Mas, se ele estava vivendo em paz ali com a Mikasa, não estava lutando com ninguém, por que ele se transformaria? Simples.
simples para acessar o poder da coordenada e manipular as lembranças dele próprio quando criança. Ele já estava à beira da morte e sabia que o loop seria reiniciado mais uma vez, então ele precisaria fazer o necessário para que, dessa vez, ele tomasse decisões diferentes. Quando Eren entrou em contato com Zeke e eles começaram a caminhar pelas memórias do Grisha, nos foi revelado que Eren tem a capacidade de se comunicar de certa forma com pessoas do passado através de suas memórias, e fazendo isso, ele pode influenciar o futuro. As pessoas do passado não conseguem ver o Eren, porém, ele pode sussurrar coisas no ouvido dessas pessoas e as influenciar dessa forma, que foi o que ele fez quando estava nas memórias de seu pai. Foi mostrado que as ações do Grisha dentro da capela, de matar a família real, foram influenciadas pelo Eren do futuro. Tudo que aconteceu na história depois disso relacionado ao Grisha foi por influência do Eren do futuro, que alterou o passado ao acessar as memórias de seu pai. Em seus últimos momentos de vida, o Eren se transformou no Titã fundador de alguma forma e fez a mesma coisa, mas dessa vez ele acessou as memórias de si próprio e influenciou a sua versão criança a mudar seu destino, a lutar. Da mesma forma que ele fez com Grisha, talvez o Eren adulto tenha sussurrado no ouvido de sua versão criança frases como: independente do que aconteça, lute e siga em frente pelo seu povo, proteja aqueles que ama. Independente do que aconteça, destrua o inimigo. Continue avançando até que seus inimigos desapareçam. Depois disso, Eren adulto voltaria à sua forma humana e morreria ao lado da Mikasa, da forma que ela viu no seu sonho ou alucinação. E exatamente depois de o Eren adulto morrer, o loop reinicia e o Eren criança acorda debaixo da árvore, no momento onde começaria o primeiro episódio do anime. Essa teoria explicaria o fato do Eren mudar de personalidade de uma forma tão brusca, tão repentinamente. Também explicaria o porquê do Eren, durante toda a história, ser tão convicto em seguir em frente, sempre reforçar para si mesmo que vai destruir seus inimigos até não sobrar nenhum, que no início eram os titãs, depois ele descobriu sobre Marley, então ele voltou seu ódio contra eles. Explicaria o Eren ficar o tempo todo repetindo para si mesmo para lutar, como se essa mensagem tivesse impregnado no seu subconsciente. Tudo que o Eren sabia é que deveria lutar e seguir em frente para proteger seus amigos, proteger aqueles que amava, proteger o seu povo. Toda essa lavagem cerebral, de certo modo, que o Eren fez em si próprio, serviria para que, naquela conversa com a Mikasa e Marley, onde ele toma a decisão de largar tudo, dessa vez ele tomaria a decisão de lutar. Nesse ponto ele percebe que a única forma de quebrar a maldição, quebrar o loop temporal, seria lutando, seria ativando o estrondo para fazer de tudo para proteger o seu povo, mesmo que signifique que ele vá morrer no final. Afinal, ele não deveria pensar em si, pensar em viver em paz, mas sim fazer de tudo para que o seu povo seja livre, e usar o estrondo seria a única forma de salvar os Eldianos de Paradis. Podemos ver isso na conversa do Kruger com Grisha, onde ele diz: salve Mikasa, Armin e todos os outros. Em nenhum momento o nome do Eren é mencionado. O Eren não pode ser egoísta e pensar somente em salvar a si próprio, sem tentar salvar o seu povo, pois toda vez que ele faz isso o loop é reiniciado. Porém, ao ativar o estrondo, o Eren criou uma nova linha do tempo, uma realidade que nunca ocorreu nesses 2000 anos, o que significa que finalmente haveria um novo começo, mas o Eren precisa morrer para que esse loop seja interrompido. Ou seja, aquelas alucinações que a Mikasa teve no capítulo 138, na verdade seria uma visão que o Eren do futuro enviou para ela através da coordenada, para contar para ela que essa era a única forma de acabar com tudo, a única forma de os Eldianos alcançarem a paz. Ele precisava lutar pelo seu povo até o fim e morrer, caso contrário, o ciclo simplesmente se repetiria. Talvez todas as dores de cabeça que a Mikasa teve ao longo da história tenham sido flashes daquelas memórias enviadas pelo Eren do futuro. Porém, ela só teve acesso completo a essas memórias no momento final, no momento onde ela entenderia que precisaria matar o Eren e pôr um fim em tudo. Foi por isso que, quando essa visão acabou, a Mikasa estava surpreendentemente decidida a matar o Eren. Ela sabia o que precisava ser feito. Isso também poderia explicar a feição do Eren, seu rosto sem expressão alguma, simplesmente aceitando a sua morte pelas mãos da Mikasa. Ele sabia que isso tinha que acontecer para que seu povo fosse livre. Ele sabia que tinha cumprido seu objetivo, então ele simplesmente aceitou seu destino final. Também explicaria Ymir sorrindo naquela cena bizarra. Ela não estava rindo do beijo, mas sim aliviada por saber que finalmente a maldição do loop temporal havia sido quebrada e ela também poderia ser livre, poderia descansar. Com a morte de Eren, a criatura que é a fonte do poder dos titãs também morreria, ou seja, a partir desse ponto nenhum Eldiano nasceria mais com a habilidade de se transformar em titã. A maldição dos titãs finalmente tinha acabado e, com o passar do tempo, o povo Eldiano renasceria como um povo livre,
pois não haveria mais motivos para eles serem temidos. Após a batalha, os sobreviventes retornariam a Parades e, provavelmente, na última página, teríamos aquela cena que foi vazada, de uma pessoa segurando um bebê. Muitos teorizam de que seja o Eren, mas, nessa teoria, quem estaria segurando esse bebê, que seria o filho da História, é a Mikasa. O filho da História seria o primeiro Eldiano a nascer sem a maldição dos Titãs, o primeiro a nascer verdadeiramente livre da maldição, livre da guerra. Então a Mikasa, emocionada com o bebê em seu colo, diria: "Você está livre", pois aquele bebê era o início daquilo que o Eren sempre quis, ver os Eldianos de Parades livres. Seu sonho estava começando a se tornar realidade, embora ele não pudesse ter a chance de ver isso acontecer. Agora, em relação aos Eldianos que viraram titãs no capítulo 138, eu sinceramente não acho que eles vão voltar a serem humanos. Sempre ficou claro desde o início da obra que não existe uma forma de desfazer a transformação dos titãs puros, a não ser que ele coma o portador de um dos 9 titãs originais. Talvez isso possa acontecer com uma pessoa específica ali, mas isso é teoria para outro vídeo. No geral, vendo tudo o que aconteceu na obra até agora, eu não acho que o Isayama vai criar uma maneira de reverter a transformação no último capítulo. Além de ser uma forçação de barra, ainda iria tirar o impacto do capítulo 138. Então, não, isso não vai rolar. O melhor a se fazer é aceitar que o Connie, o Jean, os Eldianos que estavam ali, infelizmente morreram. E é isso aí, brothers, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado da teoria. E aí, o que vocês acham que vai rolar no fim do mangá? Comentem suas teorias aqui embaixo que, quem sabe, se esse vídeo tiver um bom feedback, eu faço mais um falando sobre as teorias de vocês. Compartilhe o vídeo com seus amigos e nos dê sugestões. Também nos sigam nas nossas redes sociais, os links estão aqui embaixo. Um forte abraço e até a próxima!